Foi. Porque ela foi Interceptada. E Agora, ela falou em sequestro. A questão legal é o sequestro, né, é o ato atentatório à justiça, porque ela tá no uso de uma guarda judicial, dada Sim. judicialmente. Quer dizer, em suma, a gente vai trocar isso em miúdos. Né? Eu não quero nem me ofender para dizer mais do que devo, Sim. e nem quero dizer menos do que devo também, não estou preocupado em dizer menos. É o seguinte, esse ato é a supremacia da autoridade psicopata. Alguém de vocês tem alguma dúvida que Ricardo é psicopata? Eu vou dizer com todas as letras. Eu quero ser processado para provar que ele é psicopata. Eu quero ser processado. Estou pedindo a ele para me processar, porque eu tenho um conceito firmado, tecnicamente, cientificamente estudado, de que ele é um psicopata. E essa psicopatia vai levar a uma tragédia nessa questão de Pândula. Escreva o que é que eu estou dizendo, com o meu grau de experiência. Certo? Só se ele for compelido, por aconselhamento, a desistir dessa sanha de perversidade que ele move contra a mulher, a ex-mulher, como ele move contra todos os seus inimigos. Nós vimos em Hoje diversas eu ações na queria justiça o ex-marido ser obrigado a ficar distante da ex-mulher. Né? Mas que justiça? Uma justiça que está a serviço do poderoso, de plantão, uma justiça que está a serviço do rei, uma justiça que se nega a garantir o direito da maternidade, sem causa, se nega sem causa a garantir o direito da maternidade, uma justiça que se complicia com o governante, uma justiça que cede, que faz convênios para satisfazer a vaidade de dirigentes do judiciário, né? Uma justiça que se agacha, que se torna servil, né? que fica pressionando juízes para decidir em favor do governante, da autoridade máxima do Estado. Uma justiça que se limita do seu papel, né, de proteger a sociedade para proteger o poderoso, para proteger o detentor do poder. A justiça que desconhece a realidade dos que mais precisam dela. A justiça que passa por cima dos direitos fundamentais do cidadão, que passa por cima de direitos coletivos, como acabou de tomar agora uma decisão com relação aos servidores do IPEP. Né? A humilhação a que a justiça submete os servidores do IPEP. Né? A troco de quê? De autoridades que se entendem para satisfazer a sua própria vaidade, um para assumir no lugar do outro, para tirar poucos dias, manobras feitas para beneficiar o presidente do Tribunal de Justiça, para que ele se sinta governador do Estado, ainda que seja pela porcaria de 8 dias. Isso ainda envaidece você ser governador em uma circunstância como essa, numa manobra como essa, e você ainda fica envaidecido. Envaidecido de quê? Envaidecido da fraqueza, envaidecido da covardia, né, da autoridade que não acha lugar para o seu papel, que desconhece o seu papel. É isso que nós somos obrigados a dizer, correndo todos os riscos de responder um processo, que eu não faço nem questão disso, mas para que a sociedade não fique à mercê de um homem só, de um rei soberano que age sobre todo mundo. Quer dizer, Ricardo Coutinho é o dono do Estado, eu sou obrigado a aceitar que ele seja dono da minha liberdade, dono do meu direito. Dono da sua palavra. Né, dono da minha palavra, né, eu sou obrigado a aceitar. Horror! Foi um negócio que estarreceu a Paraíba. Isso é um pavor. Bom, enfim, parece que não houve nem houve o processo, nem o exame. Se eu chamar um cara, por exemplo, de psicopata, por exemplo, né, e o cara me processar, isso por acaso já está me acontecendo, eu não fui citar, que eu pedi um exame na cabeça dele, porque eu sei que o cara é psicopata, todo mundo na Paraíba suspeita que seja, muita gente já disse que o cara é psicopata, mas eu pedi para o cara me processar. Eu pensei nessa história desde aquela terça-feira, após o programa, porque a Constituição não permite que você produza a prova contra você. Existe uma exceção, que é a questão da lei seca, né? Que quando você, aliás, hoje em dia na vara de família também tem isso. Quando você se recusa a fazer o exame de DNA, por exemplo, investigação de paternidade, você assume, você vai ter que assumir. Porque, lógico. Né? Agora, eu lhe pergunto o seguinte, doutor Gilvan, que é bom para quem está em casa agora até ter um pouco de noção. Por exemplo, ele é obrigado a se colocar, a fazer esse exame, porque a psicopatia, por exemplo, imagina se as vítimas dos psicopatas fossem acionar a justiça para tentar resgatar um pouco do que perderam, a dignidade, os parentes que foram assassinados. E qual é o psicopata que quer, a não ser diante de um crime em que fique clara a psicopatia dele, qual é o psicopata que quer admitir que seja psicopata? Não tem nenhum. Se submeter uma perícia. Mas a perícia é obrigatória. Por quê? Porque se eu digo que você tem um distúrbio mental, e eu tenho certeza absoluta que você tem esse distúrbio mental, você revela através de várias formas, de muitas formas.
Eu cito 50 casos em que você viu. Inclusive, Helder Moura vai citar 10. Helder tem 10 são 10 clássicos. pontos. Suponho Eu que sei sejam de 10 personalidade e psicopatia. Então, se eu digo que o cara é esquizofrênico, por exemplo, para não ficar só nessa questão da psicopatia, eu tenho um distúrbio, né? Tem um distúrbio mental. Então, o que é que vai se fazer? Vai se fazer como se faz na justiça criminal para saber se o cara tem responsabilidade criminal ou não tem. Então, eu vou exigir que se faça uma perícia científica. Porque eu digo 50 casos. Eu pego 50 também tipos padrões. Eu pego assim 50 líderes da humanidade, os que mais cometeram atrocidades, e comparo com uma pessoa que esteja cometendo, ou aqui na Paraíba, no Brasil, que esteja cometendo algo igual. Então, por exemplo, faltou alguém no Brasil que dissesse que Collor era normal. A psicopatia de Collor, a esquizofrenia dele eram claras. O olho abuticado, desequilibrado. Então, hoje, quando, né? Então, ele e o irmão. Ele e Pedro. Então disseram que isso é a casa de doidos. A casa da Dinda, na verdade, era a casa da Dinda de luxo, e a casa dos doidos, que era da família dele. Então é o seguinte, todo mundo, a gente sabe que as pessoas que têm distúrbio na sociedade. O que é que acontece? Se a gente tiver necessidade de que a justiça tome uma providência contra um cara que, por conta de seus distúrbios, está fazendo absurdos, está causando danos, está causando prejuízo, está atemorizando a sociedade, ainda que esteja fazendo alguma coisa de útil sob outro aspecto, porque todos os ditadores fizeram obra boa. Todos os ditadores da humanidade. Qual era o objetivo? O cara se sentia no direito de expurgar, de matar, de torturar, de prender amigos, né, de espoliar bens, né, de fazer guerras, né, de criar campos de concentração, de fazer tudo. O cara tinha o direito de fazer isso, mas ele tinha um fã-clube. Ainda convenceu muita gente a ajudá-lo. Convenceu muita gente a fazer o mal. Tem muitas pessoas que entenderam. Não, o Hitler tirou a Alemanha do caos e depois a destruiu, né? Stalin destruiu tudo, amigos, correligionários, militantes. Bom, só para não tomar muito Stalin matou 34 milhões de russos. E então, só para a gente não deixar que essas coisas aconteçam, porque os exemplos históricos são fortes para que a sociedade se levante antes dela ser vítima da tirania e dos absurdos e dos crimes. Né? No caso da Paraíba, não tem o distúrbio de Ricardo Coutinho não é para matar. Agora, não só existe psicopata para matar, não. Existe psicopata em 3, 4 graus. Do mais leve ao mais afetado. Agora, diagnosticado, cara, e só pode diagnosticar uma psicopatia se fizer exames apropriados, por especialistas. Então, se Ricardo, por exemplo, me move uma ação, que eu ainda não tomei conhecimento dela, né? A notícia, porque assim que a ação foi distribuída, já tinha gente com a cópia da ação na parede. Verdade. Coisas. Que era para passar a ideia de que eu não botei Ricardo num canto da parede, não, que ele vai tomar a providência. Que eu disse a ele que me processasse, e ele vai me processar, porque senão a desmoralização é grande. E eu fico aguardando, se ele me processa, eu faço uma reconvenção, que é a ação do réu contra o autor, e nós ficamos dentro de uma peleja jurídica, que eu não sei quanto tempo vai dar, até que se defina aquilo que eu cito como exemplo. Não é porque eu sou psicopata. Na reconvenção, o autor vira réu e o réu... Ou alguém acabar num sanatório. Senhores, só um minutinho. Eu queria só uma coisa. Marcelo, eu queria o teu boa noite, que você foi o único que não deu boa noite. A gente discutiu tanto aqui. Desse boa noite pra gente passar para